Olá, bem-vindos. Este é o Mentes Inquietas, um podcast dedicado à saúde mental que o Região de Leiria promove em parceria com o Centro Hospitalar de Leiria. Este programa tem o patrocínio de AGA Seguros e Alberto Oculista. Hoje estamos novamente com a pedopsiquiatra Graça Milheiro, porque vamos falar de parentalidade e do papel dos pais no desenvolvimento e educação dos filhos. Doutora Graça, as crianças não nascem com um livro de instruções, ainda bem, mas educar é uma tarefa difícil. Como podemos ajudar os pais nessa tarefa? Pois, a parentalidade é talvez as tarefas mais difíceis que os pais têm pela frente. E as exigências e as dificuldades a que os pais vão estando sujeitos dependem muito da idade e da fase de desenvolvimento em que essa criança se encontra, mas também das características próprias daquela criança. Isto porque a parentalidade, no fundo, são as atitudes que os pais têm perante os seus filhos com o objetivo de conseguirem um normal desenvolvimento ao longo das suas vidas. E é muito importante nós conseguirmos apoiar estes pais nesta tarefa difícil, apoio este que pode ser conseguido através de darmos conhecimento a estes pais de informações relativas à parentalidade. O que é importante quando se educa uma criança? Com que aspectos devem verdadeiramente preocupar os pais? Pois as funções dos pais são variadas, não é? Temos as funções básicas de assegurar os cuidados básicos de saúde, de higiene, etc., ou de promoverem rotinas e cuidados consistentes, ou de promoverem uma autonomia cada vez mais progressiva dos seus filhos. Isto são tarefas básicas. Para além destas, não menos importantes, mas mais difíceis de realizar, temos a questão do afeto e das regras e dos limites. De facto, toda a criança para crescer precisa de afeto e precisa de ter um ambiente familiar caloroso, estável, onde ela se sinta segura, valorizada e amada. Isto é extremamente importante para o bom desenvolvimento da criança. E nós podemos conseguir isso, por exemplo, dedicando uma parte do nosso dia, 10 minutos, a estar genuinamente com a criança, sentarmos a pensar nas nossas tarefas, mas ali a brincar com ela, a segui-la nas suas atividades. Isto pode estreitar muito os laços e são momentos muito importantes para a criatividade dela e para ela poder expressar até sentimentos que a incomodam. Claro que, paralelamente com a questão do afeto e do carinho, é muito importante os pais imporem regras aos filhos. É muito importante explicarmos, de facto, a necessidade do não, a necessidade estruturante do não para o seu desenvolvimento e alertá-los que uma boa educação na infância é fundamental para terem adolescentes sem problemas. Porque muitos deles têm a falsa crença, isto é que os impede de fazer isto, que ao imporem regras aos miúdos, que eles vão ficar revoltados e vão deixar de gostar deles, que eles verbalizam estas consultas, e é exatamente o contrário que se verifica. Agora, as regras e as consequências do não cumprimento das mesmas também têm que ser definidas e negociadas previamente com a criança, né? Entre os pais, entre os dois. Os pais devem ser sempre muito sintónicos nesta interação para que a criança sinta os pais como um só, não é? E que estão os dois a remar no mesmo sentido. Isto é muito importante para eles depois poderem interiorizar a questão das regras. Tanto as regras como as consequências do não cumprimento também devem ser sempre ditas à criança de uma forma clara, não é? Que ela entenda, de acordo com o seu nível de desenvolvimento, devem ser consistentes e coerentes, não devem ser mudadas inadvertidamente e devem ser cumpridas mesmo na presença de estranhos. Lia no outro dia uma frase curiosa que era esta: o que se vive na infância não fica na infância. Em que situações todo este processo de educar pode correr mal? Pois, a questão da parentalidade, que é uma tarefa muito difícil, pode estar complicada e pode ser desafiada por algumas situações. Nomeadamente, o facto o termos uma criança difícil, com um temperamento mais opositor, são crianças que desafiam mais os pais. Por isso, estes pais vão precisar de muito mais suporte, muito mais ajuda para lidar com estes comportamentos de oposição dos filhos. Para além disso, nos pais com doença mental, também é necessário um maior suporte, porque é um grande desafio à parentalidade. A questão do divórcio
divórcio, também muito frequente, também nos aparece muito nas consultas com dúvidas relativamente à questão de regras e de limites e como é que famílias diferentes podem impor as regras e podem fazer com que isso se desenvolva. E depois temos atualmente a pandemia, não é? E o confinamento. E a quem podem pedir ajuda? Os pais? Quando os pais sentem que estão em burnout parental e que já não conseguem ter prazer em estar com os filhos, em que já tudo é muito exausto e é muito difícil para eles estar a brincar com os filhos, acho que devem recorrer ao médico de família para poder ser avaliado e encaminhado para uma especialidade. Obrigada, doutora Graça. Hoje dedicámos o Mentes Inquietas à parentalidade, afinal a forma como educamos as crianças também tem impacto na sua saúde mental e este é um tema a que continuaremos atentos nos próximos episódios. Por isso siga-nos no site do Região de Leiria ou em plataformas como Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts. Também estamos no outro lado deste e-mail, podcast@regiaodeliria.pt. Até breve.